Meu nome é Dona Narci Ribeiro, e o que eu vou contar aqui não é fácil de ouvir, nem de lembrar. Eu era só uma menina quando o compadre do meu pai me abusou pela primeira vez. Tentei contar, mas meus pais não acreditaram. Ao contrário, me bateram. O que aconteceu depois disso foi um inferno silencioso. Eu fugi, vivi nas ruas, trabalhei como faxineira, reconstruí minha vida sozinha. Anos depois, meu pai reapareceu e disse que tudo era verdade. Mas aí já era tarde. Hoje vivo em paz, mas com perguntas que ainda me visitam quando a casa fica em silêncio. E se você acha que já ouviu algo parecido, se prepare, porque vou começar a contar minha história. Mas antes, meu amores, me conta aí, de que cidade você está assistindo essa história? Coloca nos comentários, quero ver até onde ela vai chegar. Tem alguém aí do interior também? Quero saber quem está ouvindo do outro lado da tela. Naquele tempo, eu era só uma menina de 12 anos, magra como um graveto e com os cabelos trançados que minha mãe fazia todas as manhãs antes de ir trabalhar na roça. Ingênua, inocente. O tipo de criança que ainda brincava com boneca de pano feita de retalhos velhos e tinha medo do escuro que engolia nosso sítio quando a noite chegava. Morávamos num pedaço de terra no interior, longe de tudo, onde o único luxo era o rádio velho que meu pai mantinha funcionando com peças que trazia da cidade. Me lembro como se fosse hoje, aquela tarde quente e abafada de janeiro, quando o suor escorria pela nuca e as cigarras cantavam sem parar nos pés de manga ao redor da casa. O céu estava de um azul tão intenso que doía nos olhos olhar para cima por muito tempo. Eu estava ajudando minha mãe, Dona Maria, a estender as roupas no varal improvisado entre as árvores, quando ela disse: "Narci, vai tomar um banho antes que escureça. Teu pai tá chegando com o compadre para jantar." Larguei os pregadores de madeira sobre o balde e caminhei até o tanque nos fundos da casa. Aquele mesmo tanque de cimento áspero, onde a gente lavava roupa, louça e tomava banho desde que me entendo por gente. Era assim que vivíamos. Simples, sem banheiro dentro de casa, sem essas modernidades que hoje em dia qualquer um tem. A água gelada vinha direto da nascente e ardia na pele quente do corpo, mas era um alívio naquele calor que parecia grudar na gente como melado. Fui até a porta da cozinha, peguei o sabão de cinzas que minha mãe fazia, um pedaço de pano limpo e uma bacia pequena de alumínio amassado que usávamos para se enxaguar. Não existia luxo de chuveiro nem torneira. A gente pegava a água com a caneca e jogava no corpo, economizando cada gota, porque trazer água da nascente era trabalho duro que eu e meu pai fazíamos todo santo dia. Me aproximei do tanque e comecei a me despir devagar, colocando o vestido desbotado de florzinhas sobre a cerca de bambu. No sítio, a gente nem pensava muito em privacidade. Eram só eu, meu pai e minha mãe por ali, e vez ou outra algum vizinho que aparecia para pedir sal ou devolver alguma ferramenta emprestada. Me lembro do barulho do rádio velho na cozinha tocando uma modinha caipira que meu pai gostava, do cheiro forte do sabão que ardia nos olhos e da sensação da água gelada escorrendo pelo meu corpo magro enquanto eu esfregava a sujeira do trabalho no campo. O sol já estava baixo, pintando o céu de laranja e vermelho, criando sombras compridas no chão de terra batida. Os pássaros voltavam para seus ninhos, inquietos, anunciando o fim do dia com seu alvoroço. De vez em quando, eu ouvia minha mãe cantarolando junto com o rádio enquanto preparava a janta. Feijão com abóbora e farinha, como sempre tínhamos nos dias comuns. Foi quando escutei o barulho do carro velho do meu pai chegando, o motor roncando na estradinha de terra e as vozes masculinas se aproximando da casa. O compadre era o Zé do Bar, um homem de mais ou menos 35 anos que tinha um pequeno comércio na entrada do vilarejo, a uns 3 quilômetros de casa. Ele era amigo do meu pai há anos, desde antes de eu nascer, pelo que sempre contavam. Os dois trabalharam juntos na colheita de café, depois na usina, até que Zé conseguiu abrir seu bar, que era mais um botequim com prateleiras empoeiradas onde se vendia de tudo um pouco. Todo mundo conhecia o Zé. Era sempre sorridente, sempre com piadas prontas, dentes amarelados pelo cigarro de palha e um cheiro permanente de cachaça misturado com suor. Não era um homem bonito,
mas tinha aquele jeito de conversar que fazia qualquer um se sentir importante. Comigo, sempre foi gentil, me trazia balas quando visitava, me chamava de princesinha do sítio e piscava o olho com um sorriso largo que mostrava todos os dentes. Nunca desconfiei de nada. Era o Zé, simplesmente o amigo do meu pai, quase um tio para mim. Eu ainda podia ouvir seus passos se aproximando da casa junto com meu pai, as risadas altas sobre alguma história da cidade, o barulho de garrafas no saco que certamente traziam para o jantar. Estava me ensaboando com pressa agora, porque o sol já descia rápido e eu não queria estar ali quando eles chegassem ao quintal. Mas foi então que aconteceu. Enquanto me enxaguava, jogando água pelo corpo com a caneca, senti um arrepio na nuca, aquela sensação estranha de quando alguém nos observa. Virei o rosto e ele estava lá, parado na entrada do quintal, me olhando. Só ele, sem meu pai. Com aquele olhar que, mesmo hoje, décadas depois, ainda me atormenta nas noites mais escuras. Ele se aproximou devagar, com passos calculados, como quem não quer fazer barulho. Eu congelei. As mãos pararam no ar, segurando a caneca com água pela metade. "Oh, menina bonita!" Ele disse com a voz pastosa, diferente do tom que usava perto dos meus pais. "Não precisa ter pressa. Eu só vim ver se precisa de ajuda." Tentei cobrir meu corpo magro e ainda infantil com os braços, sentindo um frio na barriga que não tinha nada a ver com a água gelada. "Não precisa, seu Zé. Já tô terminando, obrigada." Respondi com a voz trêmula, procurando com os olhos meu vestido na cerca, calculando se conseguiria alcançá-lo antes que ele chegasse mais perto. Mas ele continuou andando na minha direção, com aquele sorriso que antes me parecia gentil e agora me assustava profundamente. "Que besteira, menina. Sou amigo do seu pai, é como se fosse da família." E foi quando ele estendeu a mão e me tocou, sem permissão, sem aviso. Me machucou com dedos ásperos e fortes demais, explorando um corpo que nem eu mesma conhecia direito. Fiquei paralisada, como um passarinho hipnotizado por uma cobra, sem conseguir gritar, sem conseguir correr. O tempo pareceu parar naquele quintal, com o sol morrendo no horizonte e o rádio tocando ao longe, completamente alheio ao horror que eu vivia. E mesmo sem entender direito o que estava acontecendo, algo dentro de mim gritava desesperadamente. Isso não era certo, era sujo, era errado. Era uma violência que eu, na minha inocência de menina do interior, não tinha palavras para nomear, mas que marcaria minha alma para sempre, como ferro quente marca o couro do gado. Capítulo 2. Quando ninguém acredita. Corri para dentro de casa como se o próprio demônio estivesse atrás de mim, com as pernas bambas e o coração batendo tão forte que parecia querer rasgar meu peito. Nem me importei de estar molhada. Esqueci até de pegar o vestido na cerca. Enrolei meu corpo no primeiro pano que encontrei, uma toalha de mesa velha que minha mãe tinha acabado de passar, e me arrastei para dentro da cozinha soluçando, engasgada com as palavras que não conseguiam sair. Dona Maria estava de costas para mim, mexendo a colher de pau na panela de feijão fumegante, cantarolando baixinho. Quando me viu naquele estado, deixou a colher cair no chão de terra batida, manchando seu avental remendado. O olhar dela era uma mistura de susto e confusão que nunca esqueci. Meu pai, seu João, estava sentado na mesa de madeira bruta, acendendo um cigarro de palha, e ergueu os olhos para mim com uma expressão severa. Tremendo, falei para minha mãe, enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto, borrando a sujeira que o sabão não conseguiu tirar. "Mãe, o seu Zé. Ele veio no tanque. Ele me tocou, mãe. Ele fez coisa ruim comigo." As palavras saíam entre soluços, atropeladas pela respiração ofegante. Contei tudo do jeito que consegui, com as palavras de menina que eu tinha, sem entender direito o nome daquele horror, mas sabendo que era errado, que machucava não só o corpo, mas algo bem mais fundo dentro de mim. Minha mãe arregalou os olhos, como se tivesse ouvido uma mentira vinda dos lábios da própria filha. Seu rosto endureceu e ela olhou rapidamente para meu pai, que agora se levantava da cadeira com uma expressão que nunca tinha visto antes. Meu pai veio bravo, com passos pesados que faziam tremer o chão de terra da cozinha.
Jogou o cigarro pela janela e agarrou meu braço com força, me sacudindo como se pudesse arrancar a verdade de dentro de mim. Que conversa é essa, menina? Olha que você tá falando. Tá maluca? Ele gritava, com as veias do pescoço saltadas, o rosto vermelho como brasa. Tentei explicar de novo. Tentei fazer eles entenderem que eu estava falando a verdade, que o compadre tinha feito aquilo, que ele tinha me tocado de um jeito ruim. Mas meu pai não me deixou terminar. Senti a mão pesada e calejada dele acertar meu rosto, forte, fazendo minha cabeça girar, e um gosto de sangue encher minha boca. Foi o primeiro tapa que recebi na vida. Nunca meu pai tinha me batido antes. Era um homem rude, sim, mas nunca tinha levantado a mão para mim ou para minha mãe. Aquele tapa doeu muito mais do que a dor física. Foi como se ele tivesse rasgado algo que nos unia. Caí sentada no chão, segurando o rosto quente e vermelho, enquanto ele continuava a gritar, me apontando o dedo. Você é uma mentirosa, uma menina desgraçada querendo destruir a amizade que tenho com o compadre. Ele que nos ajuda quando precisamos, ele que me arrumou trabalho quando ninguém queria me dar serviço, e você vem com essa história? Por que tá fazendo isso? Quem te ensinou essas porcarias? Sua voz trovejava pela cozinha pequena, fazendo os pratos tremerem na prateleira. Logo em seguida, vi a silhueta do seu Zé aparecer na porta, com aquele mesmo sorriso no rosto, como se nada tivesse acontecido. O monstro tinha voltado para a cena do crime. E o pior, ele estava seguro, protegido. Meu pai virou para ele e disse: Compadre, desculpa o transtorno. A menina tá inventando coisa. Deve ter visto alguma besteira por aí ou conversado com aquelas meninas atrevidas da escola. Seu Zé balançou a cabeça, fingindo consternação, e respondeu calmamente: Imagina, João. Criança é assim mesmo, tem essas ideias. Eu nem vi a menina lá fora, só fui buscar mais uma garrafa no carro. Minha mãe só ficou olhando, calada, estática como uma estátua de sal. Seus olhos passavam de mim para meu pai, depois para o compadre, e voltavam para mim. Mas sua boca permanecia fechada, selada por um medo que só mulheres como ela conhecem. O medo de desafiar o marido, o medo de acreditar na filha e destruir a paz fingida daquela casa. Ela sabia, no fundo eu tenho certeza que ela sabia que eu não inventaria algo assim, mas o peso das consequências era grande demais para ela enfrentar. Sua mão tremia enquanto voltava a mexer o feijão, como se aquela panela fosse o único porto seguro num mar de incertezas. Era como se eu tivesse feito algo errado, como se eu fosse culpada de uma coisa imperdoável. Eu senti o chão abrir sob meus pés. Era como se eu tivesse morrido por dentro. Um vazio enorme, frio, escuro, tomou conta do meu peito de menina. Porque quando uma criança sofre e ninguém acredita, o que sobra é o nada. Um nada que engole tudo. A confiança, a segurança, a inocência que nunca mais volta. Meu pai me puxou pelo braço, me arrastando para o quarto pequeno que eu dividia com um saco de batatas e alguns caixotes. Me jogou lá dentro como quem joga um trapo sujo e fechou a porta com força, dizendo que eu só sairia quando aprendesse a respeitar os mais velhos e parar de inventar histórias. Fiquei encolhida no canto, ainda enrolada naquela toalha de mesa, tremendo não de frio, mas de medo e de uma dor profunda que não tinha nome. Através da fresta da porta, eu podia ver o movimento na cozinha. Seu Zé se sentando à mesa, meu pai servindo cachaça para ambos, minha mãe colocando pratos, todos agindo como se nada tivesse acontecido, como se eu não existisse, como se minha dor fosse invisível. Eles disseram que era invenção minha, disseram que eu devia ter vergonha. Disseram que menina direita não fica pensando nessas coisas, que eu devia estar com o demônio no corpo para falar assim de um homem respeitado como seu Zé. Fiquei ali, trancada no quarto escuro que cheirava a batata velha e mofo, ouvindo seus risos na cozinha, ouvindo meu pai e o compadre conversar sobre política, sobre a colheita, sobre o preço do café, como se minutos antes eu não tivesse denunciado um crime horrível. O pior não era estar trancada. Era a sensação de abandono, de traição. Eram as pessoas que deveriam me proteger, me punindo por pedir socorro.
Chorei até não ter mais lágrimas, até meu corpo doer como se tivesse sido espancado. Naquela noite, mesmo sozinha, eu ouvia a risada do vizinho lá fora, alta, despreocupada, como se nada tivesse acontecido. Uma risada que dizia mais do que 1000 palavras, dizia que ele estava seguro, que ele podia fazer o que quisesse, que eu era só uma menina sem voz, sem poder, sem direitos, que mesmo se eu gritasse, ninguém viria, que mesmo se eu sangrasse, ninguém veria, que minha palavra não valia nada diante da palavra dele. Foi naquela noite que entendi uma verdade que muitas mulheres demoram anos para perceber. O mundo não estava feito para nos proteger. E os monstros raramente têm aparência de monstros. Muitas vezes vêm disfarçados de amigos, de compadres, de gente de confiança. E os adultos, mesmo os que deveriam nos amar incondicionalmente, muitas vezes escolhem o caminho mais fácil: negar, silenciar, fazer de conta que o horror não existe. Adormeci ouvindo as vozes abafadas vindas da cozinha dos meus pais. A normalidade absurda daquela noite que tinha acabado com minha infância. Adormeci sabendo que nada mais seria como antes. Capítulo 3. A prisão. Dentro de casa. Depois daquilo, tudo mudou. A casa que antes era apenas um lugar simples, de chão batido e paredes de barro, se transformou na minha prisão. Meus pais começaram a agir como se eu não existisse, como se eu fosse um fantasma vagando pelos cantos, invisível aos olhos de todos. Papai evitava me olhar diretamente, e quando o fazia, seus olhos carregavam uma desconfiança que me cortava por dentro. Mamãe, sempre tão falante e afetuosa, agora se dirigia a mim apenas para dar ordens secas. Narci, lava a louça, Narci, varre o terreiro, Narci, dá comida para as galinhas. Não havia mais beijos de boa noite. Não havia mais aquele cafuné distraído enquanto descansávamos depois do jantar. Era como se uma parede invisível tivesse sido erguida entre nós. As refeições se tornaram momentos de tortura. Sentados à mesa, comendo o mesmo feijão com arroz de sempre, mas agora em um silêncio pesado, que só era quebrado pelo barulho dos talheres nos pratos e pelo tic-tac do relógio velho na parede. O compadre Zé continuava vindo, entrando, rindo com meu pai, bebendo café na cozinha. Sua presença na casa aumentou depois do ocorrido, como se precisasse reafirmar seu lugar, sua liberdade de ir e vir. Quando ele aparecia, eu tentava me tornar ainda mais invisível, me escondendo no quintal, atrás da casa, no poleiro das galinhas, em qualquer lugar onde não pudesse ser encontrada. Desenvolvi um sexto sentido para o ronco do motor do carro dele, para o cheiro de cachaça e cigarro que o acompanhava. Aprendi a desaparecer antes mesmo que ele chegasse, mas às vezes não adiantava. Não havia esconderijo seguro o suficiente naquele pedaço de terra. Quando meus pais saíam cedo para trabalhar na roça e eu ficava sozinha para cuidar da casa, ele aparecia. Sempre do mesmo jeito, silencioso, calculista, cruel. Sua chegada era precedida pelo silêncio repentino dos pássaros, como se até os animais pressentissem o perigo. Eu estava lavando roupa no tanque, o mesmo tanque daquele dia, quando ouvi seus passos se aproximando pelo caminho de terra que levava à nossa casa. Tentei correr, mas ele foi mais rápido. Me agarrou pelo braço e disse com aquela voz baixa e ameaçadora: "Se você falar alguma coisa dessa vez, ninguém vai acreditar em você de novo. E seu pai vai te mandar embora daqui, para um lugar bem longe onde ninguém nunca mais vai te encontrar." Suas palavras eram como facas afiadas, cortando qualquer esperança que ainda restasse em mim. Os abusos continuaram, sempre quando estávamos sozinhos, sempre com aquele mesmo aviso: silêncio ou consequências piores. E a cada dia, minha alma parecia mais distante do meu corpo. Desenvolvi um método para sobreviver àqueles momentos de horror. Eu me transportava para longe, para um lugar dentro da minha cabeça onde ele não podia me alcançar. Imaginava que estava flutuando acima da casa, vendo tudo de longe, como se não fosse comigo que aquilo estivesse acontecendo. Era como se eu deixasse de existir um pouco mais a cada vez, como se pedaços da minha alma fossem arrancados e nunca mais devolvidos. Comecei a falar menos, a sorrir menos, a viver menos.
Na escola, as outras crianças notaram a mudança. A professora perguntou uma vez se estava tudo bem em casa, e eu quase disse a verdade. Mas então me lembrei das palavras dele, do medo de ser mandada para longe, de não ser acreditada novamente. E apenas balancei a cabeça afirmativamente, engolindo mais uma vez o grito que ficava preso na garganta. Eu dormia mal, com medo, com nojo. Acordava sobressaltada no meio da noite, suada, com o coração disparado, achando que tinha ouvido passos se aproximando. Passei a trancar a porta do quarto com uma cadeira encostada na maçaneta. Pequena proteção contra o monstro que podia entrar quando quisesse. Mamãe percebeu, claro, mas nunca comentou nada. Às vezes, eu pegava seu olhar sobre mim, demorado, cheio de algo que poderia ser pena, ou culpa, ou simplesmente resignação. Ela sabia. No fundo do seu coração de mãe, ela sabia. Mas o medo era maior que o amor. Medo de perder o marido. Medo de enfrentar a verdade. Medo de destruir a frágil estrutura que mantinha nossa família unida. Em algumas noites, quando o papai e o compadre bebiam demais na varanda e ela achava que eu já estava dormindo, escutava seu choro abafado no travesseiro. Era o choro de quem não tinha coragem suficiente para mudar o destino, para enfrentar o mundo. E eu a odiava por isso. Odiava e amava ao mesmo tempo, naquela confusão de sentimentos que só uma criança traída pode entender. O pior de tudo era a solidão. Não tinha ninguém. Nem um adulto para confiar, nem uma amiga para dividir o peso, nem um ombro onde chorar. Nada. Os meses se arrastaram nesse inferno particular. Eu crescia fisicamente, ganhava altura, meu corpo começava a mostrar os primeiros sinais da adolescência, mas por dentro algo estava morrendo. Murchando como flor sem água, definhando como planta sem sol. Na escola, minhas notas caíram. Eu que sempre fora aplicada, que sonhava em continuar estudando, em ser professora um dia, agora não conseguia me concentrar em nada. As letras dançavam diante dos meus olhos, os números se embaralhavam, as explicações da professora pareciam vir de muito longe, como se houvesse um vidro grosso me separando do mundo. Passei a faltar às aulas com frequência, inventando dores de cabeça, dores de barriga, qualquer desculpa para ficar longe dos olhares curiosos dos colegas, das perguntas que eu não podia responder. Até que um dia, a professora chamou minha mãe para conversar. Dona Lourdes, uma mulher séria de cabelos grisalhos, disse diretamente: "Tem algo errado com a Narci. Ela está diferente, distante. Aconteceu alguma coisa?" Mamãe hesitou. Mexeu no avental surrado, desviou o olhar. "Ela está numa fase difícil. Coisa de menina que está virando moça", respondeu com a voz fraca. A professora insistiu. "Não parece só isso. Ela era uma aluna brilhante e agora mal consegue escrever uma frase. Ela está apagada." Mamãe se levantou, encerrou a conversa, me puxou pelo braço para fora da escola. No caminho de volta, não trocamos uma palavra sequer. Mas naquela noite, ela entrou no meu quarto quando todos dormiam e sentou-se na beirada da cama. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. "Narci", ela sussurrou. "Um dia isso vai acabar. Um dia." E não conseguiu terminar a frase. Foi a única vez que ela, de alguma forma, reconheceu meu sofrimento. A única vez que mostrou que sabia. Mas não foi suficiente. No dia seguinte, tudo voltou ao normal. O silêncio, a negação, a vida que seguia como se nada estivesse acontecendo. Como se eu não estivesse sendo destruída dia após dia, pedaço por pedaço. E foi naquela mesma semana que tomei minha decisão. Não podia mais ficar ali. Não aguentaria mais um dia sequer naquela casa que me sufocava, naquela prisão onde até o ar parecia envenenado. Porque quando você não tem mais nada a perder, quando até sua alma já foi roubada, qualquer risco parece aceitável. Qualquer caminho parece melhor do que ficar parada, esperando a próxima violência, o próximo horror. Capítulo 4. A fuga desesperada. Chegou um dia em que eu simplesmente não aguentei mais. Foi numa quarta-feira de madrugada, o céu ainda escuro como breu,
pontuado apenas por algumas estrelas teimosas que resistiam ao amanhecer. Não planejei. Não pensei muito. Era como se meu corpo soubesse o que fazer antes mesmo da minha cabeça decidir. Acordei antes do galo cantar, antes dos meus pais se levantarem para o trabalho na roça, antes que o mundo ao redor daquela casa miserável ganhasse vida. O silêncio era quase completo, quebrado apenas pelo coachar distante dos sapos no brejo e pelo vento suave nas folhas da mangueira. Levantei da cama sem fazer barulho, o coração batendo tão forte que achei que podia acordar toda a casa. Peguei uma sacola de feira velha, daquelas de ráfia colorida que minha mãe usava para ir ao mercado na cidade. Coloquei dentro 2 mudas de roupa, um sabonete pequeno que tinha ganhado no Natal, uma escova de cabelo com alguns dentes faltando e o único tesouro que possuía, uma medalha de São Jorge que tinha sido da minha avó. Não levei comida, nem pensei nisso. Estava operando por instinto, como um animal acuado que só pensa em escapar da armadilha. Vesti o único vestido que não estava remendado, calcei as sandálias de borracha que usava para ir à escola e, com cuidado para não fazer as tábuas do assoalho rangerem, me esgueirei para fora do quarto. Passei pela cozinha escura, onde o cheiro de cinzas frias do fogão a lenha ainda pairava no ar. Olhei uma última vez para aquele espaço que, apesar de tudo, tinha sido meu lar por todos aqueles anos. Não senti nada, nem saudade, nem medo, nem arrependimento. Só uma urgência desesperada de sair, de respirar um ar que não estivesse contaminado pela presença dele, pelas mentiras, pelo silêncio cúmplice. Saí andando pela estrada de terra, com o coração disparado e a sacola balançando ao lado do corpo magro e ainda infantil. A poeira vermelha subia a cada passo. O sol começava a nascer, pintando o céu de cores que eu nunca tinha reparado antes: laranja, rosa, dourado. Era bonito, mas eu não tinha tempo para admirar. Precisava colocar distância entre mim e aquela casa antes que dessem por minha falta, antes que viessem me buscar. Caminhei por horas, sem rumo certo, apenas seguindo a estrada principal que eu sabia que levava para longe. Para qualquer lugar que não fosse ali. Não passei pelo bar do Zé. Fiz um desvio grande pelo pasto do seu Geraldo, com medo de que, mesmo àquela hora, ele pudesse estar por lá e me ver. Andei até minhas pernas doerem, até o suor escorrer pelas costas e grudar o vestido na pele. Quando cheguei na estrada asfaltada que cortava a região, o sol já estava alto. Fiquei ali, parada no acostamento, vendo os carros passarem velozes, levantando poeira e vento. Um caminhão de gado diminuiu a velocidade e o motorista, um homem com boné surrado, abaixou o vidro e perguntou se eu queria carona. Não pensei 2 vezes, aceitei na hora. Ele me olhou de cima a baixo, desconfiado. Onde está sua mãe, menina? O que faz sozinha na estrada? Menti sem nem pensar, as palavras saindo naturalmente como se tivesse ensaiado. Minha mãe está doente no hospital da cidade grande. Estou indo encontrar meu pai que está lá com ela. O homem pareceu acreditar, ou talvez apenas não se importasse o suficiente para questionar. Me deixou subir e seguimos viagem. Passei de carona em carona, de cidade em cidade, me afastando cada vez mais daquele lugar que me destruía aos poucos. Contava histórias diferentes para cada pessoa que me dava carona. Uma hora era órfã indo encontrar uma tia, ora era filha de agricultores, indo para a escola na cidade. Ora era apenas uma menina querendo conhecer a capital. Aprendi a mentir com uma facilidade assustadora, a criar personagens e histórias que provocassem pena, ou pelo menos não levantassem suspeitas. Pedi carona, me escondi em rodoviárias, dormi em bancos de praça quando não havia alternativa, sempre atenta ao movimento ao redor, sempre com medo de que alguém pudesse me reconhecer, ou, pior, me devolver para casa. Passei fome, a fome verdadeira, que dói no estômago e faz a cabeça girar. Nos primeiros dias, conseguia alguns trocados pedindo na porta de padarias ou oferecendo para carregar sacolas de compras de senhoras no mercado. Com o dinheiro, comprava um pão, às vezes um pedaço de mortadela.
Água eu pegava em bebedouros públicos ou pedia em lanchonetes com a desculpa de estar passando mal. Fui enxotada de calçadas em calçadas, perseguida por seguranças de lojas que achavam que eu queria roubar, olhada com desconfiança por mulheres que apertavam suas bolsas quando eu passava. Descobri, com a crueldade da experiência, que o mundo não é gentil com uma menina sozinha. Que há perigos piores que aquele que eu havia deixado para trás. Homens que ofereciam ajuda com segundas intenções, que olhavam para meu corpo ainda em formação com olhos que eu já conhecia bem. Aprendi a fugir desses também, a reconhecer o perigo antes que ele se aproximasse demais. Dormia pouco, sempre alerta, sempre pronta para correr. Um dia, já não sei depois de quanto tempo, os dias se misturavam na minha cabeça. Poderiam ter sido semanas ou meses. Uma senhora me viu sentada no chão da rodoviária, com o rosto sujo e os olhos fundos que tinham visto coisas demais para uma criança. Ela parou na minha frente, sem aquela expressão de nojo ou medo que eu já tinha me acostumado a ver. Era uma mulher simples, de cabelos grisalhos presos num coque, vestido modesto de algodão estampado e uma sacola de compras na mão. Ela me olhou por um longo tempo, como se estivesse avaliando algo além da minha aparência. Então, perguntou com uma voz firme: "Menina, você quer trabalhar de faxina na minha casa? Não posso pagar muito, mas tem comida e um lugar para dormir." Eu hesitei. Tinha aprendido a desconfiar de ofertas fáceis. Mas algo no olhar dela, algo na maneira como manteve distância respeitosa, me fez acreditar que talvez, só talvez, aquela fosse uma chance real. Aceitei na hora, me levantando com uma energia que não sentia há dias. E assim começou minha nova vida, com uma vassoura na mão e o coração ainda em pedaços, mas livre. Livre do monstro que me assombrava, livre do silêncio opressor daquela casa, livre para tentar ser alguma coisa além de uma vítima. Dona Conceição, esse era o nome dela, não fez muitas perguntas sobre meu passado. Apenas me deu um quarto pequeno nos fundos da casa, me ensinou a limpar do jeito que ela gostava e definiu regras claras, trabalho honesto em troca de teto e comida. Pela primeira vez em muito tempo, consegui dormir uma noite inteira sem pesadelos. Com a porta trancada, sim, esse hábito nunca mais me abandonaria, mas sabendo que do outro lado não havia ameaça. Havia apenas o começo de algo novo. Algo incerto, difícil, cheio de cicatrizes invisíveis que eu carregaria para sempre, mas ainda assim, um começo. Enquanto varria o quintal no primeiro dia, olhei para o céu azul, o mesmo céu que cobria o sítio dos meus pais, mas que agora parecia diferente. Não era mais uma visão distante e inalcançável, vista de uma prisão. Era um céu aberto sobre minha cabeça, vasto e livre como eu começava a ser. Capítulo 5. Reconstruindo em silêncio. Os anos passaram. A vida foi dura, mas me manteve viva. Trabalhei na casa de Dona Conceição por quase 3 anos, até que ela adoeceu com um câncer que a levou em poucos meses. Antes de partir, ela me deu uma carta de recomendação, escrita com sua letra tremida, dizendo que eu era uma moça honesta e trabalhadora. Aquele pedaço de papel amarelado se tornou meu bem mais precioso. Era a prova de que alguém confiava em mim, de que eu tinha valor. Com ele, consegui trabalho em outras casas, limpei muito chão, lavei muita louça, ouvi muitos gritos que não eram para mim. Aprendi a me tornar quase invisível enquanto trabalhava, a executar minhas tarefas em silêncio eficiente, a não chamar atenção. Algumas patroas eram gentis, deixavam roupas usadas para mim, me convidavam para comer à mesa quando estavam sozinhas. Outras me tratavam como se eu fosse um móvel, um objeto sem sentimentos, dando ordens secas e inspecionando cada canto com olhos críticos, prontos para apontar uma poeira esquecida, uma mancha mal removida. Trabalhei em mais de 10 casas diferentes ao longo dos anos. Em cada uma, guardava cada centavo que podia, escondendo o dinheiro em um saquinho de pano que carregava sempre comigo, costurado na parte interna das saias. Não confiava em bancos, não confiava em ninguém para guardar o que era meu. Com o tempo, consegui alugar um cômodo pequeno, no fundo de um terreno na periferia da cidade.
Era um cubículo com paredes descascadas e teto que gotejava quando chovia forte, mas era meu. Tinha minha própria chave, minha própria tranca na porta, minha própria liberdade de entrar e sair quando quisesse. Comprei minhas coisinhas aos poucos. Uma cama de solteiro com colchão fino, um fogão de 2 bocas, uma mesinha de madeira compensada, um banco, uma imagem pequena de Nossa Senhora. Cada objeto era uma conquista, cada peça um tijolo na reconstrução da minha vida. Nunca mais me envolvi com homem nenhum. As tentativas não faltaram. O filho de uma patroa que me encurralou no corredor um dia, o padeiro da esquina que sempre dava um pãozinho a mais e dizia que eu era bonita, o motorista de ônibus que insistia em saber onde eu morava. Eu fugia de todos, com uma habilidade quase instintiva. Meu corpo continuava marcado, não por fora, mas por dentro. Nunca mais confiei em toque nenhum. Não suportava a proximidade, não conseguia lidar com o olhar de desejo, mesmo quando parecia sincero e respeitoso. As lembranças eram como cicatrizes invisíveis que ardiam quando alguém se aproximava demais. Algumas noites ainda acordava com o coração disparado, achando ter ouvido a voz dele, os passos dele se aproximando. O monstro da minha infância me visitava em pesadelos, mesmo anos depois, mesmo estando longe. Comecei a frequentar a igreja do bairro, não por convicção religiosa no início, mas porque era um lugar seguro, silencioso, onde ninguém me incomodava. Com o tempo, encontrei ali uma espécie de conforto. Não era sobre religião, não era sobre milagres ou promessas de vida eterna. Era sobre paz. Um tipo de silêncio que me fazia bem, que acalmava as vozes do passado, que me permitia respirar sem aquele aperto constante no peito. A igreja estava sempre aberta durante o dia, e eu ia para lá nos meus dias de folga, sentava no último banco, observava a luz colorida que entrava pelos vitrais simples e me deixava simplesmente existir, sem expectativas, sem cobranças, sem medo. Descobri a fé. Não aquela fé cega que aceita tudo sem questionar, mas uma fé silenciosa, pessoal, que me dava forças para levantar todos os dias e enfrentar o mundo. Me encontrei na igreja, nos rituais simples, no ato de acender uma vela e fazer uma prece. Não rezava para que o passado mudasse. Sabia que isso era impossível. Rezava por força, por paz interior, por um dia sem pesadelos. Comecei a cuidar de mim, das minhas plantinhas que cultivava em latas velhas de óleo no parapeito da janela, dos meus horários, da minha alimentação simples, mas nutritiva. Aprendi a ler melhor com os livros usados que uma patroa professora me deu quando se mudou de cidade. Lia à noite, sob a luz fraca da única lâmpada do meu quarto, histórias de outros mundos, outras vidas, que me ajudavam a esquecer por algumas horas a minha própria história. Aos 30 anos, consegui juntar dinheiro suficiente para comprar um pedaço de terra, pequeno e afastado, com uma casinha de madeira que mais parecia um caixote grande. Mas era minha, só minha, sem aluguel para pagar, sem patrões para servir. Plantei uma horta, criei galinhas, vendi ovos e verduras na feira da cidade. Não era uma vida de conforto ou luxo, mas era honesta e tranquila. As pessoas da região me conheciam como a mulher que vive sozinha, a moça calada da horta. Alguns me achavam esquisita, outros tinham pena, mas a maioria apenas me respeitava à distância, reconhecendo em mim alguém que não queria aproximações desnecessárias. E assim os dias foram se somando, virando meses, anos, décadas. Cabelos brancos começaram a aparecer. Rugas marcaram o canto dos olhos. As mãos ficaram calejadas pelo trabalho constante na terra. Mas havia uma certa dignidade nesse envelhecimento solitário, uma força silenciosa que eu mesma não percebia até que alguém comentasse. A senhora é durona, hein? Criando tudo sozinha, sem ajuda de ninguém. Nunca mais quis saber de família. Eles ficaram no passado, onde mereciam estar. Às vezes me perguntava se ainda estavam vivos. Meu pai, minha mãe, se ainda moravam naquele mesmo sítio, se ainda conviviam com o compadre, se algum dia tinham sentido minha falta, ou se apenas seguiram em frente como se eu nunca tivesse existido. Mas eram pensamentos rápidos, que eu afastava assim que surgiam.
Não queria essas pessoas na minha vida, nem mesmo na forma de lembranças. Tinha criado meu próprio mundo, pequeno e seguro. Tinha minhas rotinas: acordar com o sol, cuidar das galinhas, da horta, fazer meu café forte no fogão a lenha, rezar minhas orações particulares antes de dormir. Aos domingos, ia à missa na capela rural, sentava sempre no mesmo lugar, cumprimentava os mesmos vizinhos com acenos discretos de cabeça. Alguns tentaram se aproximar ao longo dos anos. A viúva do farmacêutico que insistia em me chamar para almoços de domingo, o velho professor aposentado que sempre oferecia caronas quando me via caminhando na estrada com cestas de verduras para vender. Eu agradecia, mas mantinha minha distância. Não por grosseria, mas por autopreservação. Tinha aprendido que as relações humanas eram complicadas, imprevisíveis, potencialmente dolorosas, e eu já tinha tido dor suficiente para várias vidas. Aos poucos, as pessoas entenderam meu jeito, me respeitavam por isso. Aquela mulher que não precisava de ninguém, que tinha uma força quieta, que vivia segundo suas próprias regras. Se sentiam pena ou admiração, nunca soube ao certo. Só sei que me deixaram viver em paz, no meu canto, com minhas memórias e meus silêncios. E talvez seja isso, afinal, que todos buscamos na vida. Não necessariamente felicidade ou sucesso, mas paz. A possibilidade de acordar pela manhã sem medo, de dormir à noite sem pesadelos, de respirar sem sentir o peso do mundo sobre os ombros. Se não encontrei a felicidade completa, como essa que vejo nos filmes ou nos romances, encontrei algo talvez mais valioso. Encontrei a mim mesma, inteira, apesar de tudo que tentaram tirar de mim. E isso, só isso, já foi uma vitória maior do que qualquer um poderia imaginar. Capítulo 6. O reencontro inesperado. 43 anos se passaram desde que saí de casa naquela madrugada de quarta-feira. O tempo moldou meu corpo como molda as pedras no leito do rio, lentamente, persistentemente, até que a forma original seja apenas uma lembrança distante. Minhas mãos, agora cobertas de manchas escuras e veias proeminentes, ainda se moviam com destreza entre as plantas da horta que mantinha nos fundos da casa. O sol de fim de tarde daquela sexta-feira banhava tudo com uma luz dourada, enquanto eu arrancava algumas cenouras para a sopa da noite. A vida tinha se estabelecido numa rotina confortável, previsível. Às vezes, olhando para trás, eu mal conseguia acreditar no quanto havia sobrevivido, no quanto havia construído do nada. A casinha simples onde vivia há mais de 15 anos tinha se tornado meu refúgio, meu reino particular, onde ninguém ditava regras além de mim. Minhas galinhas ciscavam livremente pelo quintal. A horta dava mais do que eu precisava para comer, e o pequeno pomar que plantei quando ainda tinha forças para cavar buracos profundos, agora produzia frutas doces que eu vendia na feira aos sábados. Nunca fiquei rica, claro, mas também nunca mais passei necessidade. E, mais importante, nunca mais senti medo ao ouvir passos se aproximando. Foi durante aquele fim de tarde tranquilo, enquanto eu lavava as cenouras na bica d'água, que ouvi o barulho de um carro se aproximando pela estrada de terra. Não era comum receber visitas, menos ainda de carro. Os poucos vizinhos que me visitavam ocasionalmente vinham a pé ou de bicicleta. Senti uma pontada de apreensão, aquele instinto de alerta que nunca me abandonou completamente. Sequei as mãos no avental, ajeitei os cabelos grisalhos presos num coque simples e caminhei até a frente da casa, protegendo os olhos do sol com uma das mãos para enxergar melhor. O carro parou num redemoinho de poeira avermelhada e por um momento fiquei ali, imóvel, esperando. A porta se abriu e um homem saiu. Era alto, magro, os cabelos completamente brancos contrastando com a pele escurecida pelo sol. Tinha algo familiar nele, algo que fez meu coração acelerar antes mesmo que minha mente pudesse processar quem era. Ele ficou parado ao lado do carro por alguns instantes, como se também estivesse reunindo coragem, e então caminhou em minha direção com passos lentos. Foi só quando ele estava a poucos metros de distância que o reconheci. Aqueles olhos, o formato do rosto, a maneira como andava ligeiramente inclinado para a esquerda. Era meu pai.
Seu João. Mais velho, mais curvado, com rugas profundas marcando o rosto que antes só conhecia a expressão severa, mas inconfundivelmente ele. Por um instante, senti como se o tempo tivesse parado, como se eu fosse novamente aquela menina assustada que precisava se esconder pelos cantos. Meu corpo inteiro se tensionou, pronto para fugir, para se defender. Mas então lembrei quem eu era agora, uma mulher de 55 anos que havia construído sua vida pedaço por pedaço, que não devia satisfações a ninguém, muito menos a ele. Ele parou a uma distância respeitosa, como se percebesse minha agitação interna, e disse meu nome. Narci. Não era uma pergunta, era um reconhecimento. Sua voz estava mais rouca, mais frágil do que eu lembrava, mas ainda carregava aquele timbre que povoou tantos dos meus pesadelos. Não respondi imediatamente. Ficamos ali, dois estranhos conectados por sangue e separados por décadas de silêncio, avaliando um ao outro sob a luz alaranjada do entardecer. Foi ele quem falou primeiro. Filha, quanto tempo! Te procurei por anos. Achei que nunca mais ia te encontrar. As palavras saíram dele como se custassem um esforço físico, cada uma delas pesada com algo que poderia ser remorso, ou talvez apenas o cansaço natural da velhice. Não me chamava de filha, pensei imediatamente. Aquele direito ele havia perdido há muito tempo. Sem convidar, sem perguntar se podia, ele começou a falar. Contou que anos atrás, num bar da cidade, o compadre, ele não mencionou o nome, como se ele também não conseguisse pronunciar o nome daquele monstro. Bêbado durante uma partida de sinuca, os dois tinham apostado. O compadre estava perdendo e começou a desconcentrar e irritar ele. Bêbado que estava para provocar meu pai, acabou confessando tudo. Falou de mim, do que fazia quando ninguém estava olhando, de como eu tinha tentado contar, e ninguém acreditou. Meu pai disse que discutiram feio naquela noite, que quase chegaram a se matar, que nunca mais se falaram depois disso. Era estranho ouvir aquela história depois de tanto tempo, como se falasse de outra pessoa, de outra vida. Meu pai continuou falando, as palavras agora saindo em torrente, como se tivesse guardado aquele discurso por décadas e finalmente tivesse a chance de liberá-lo. Disse que depois daquela noite no bar, voltou para casa e confrontou minha mãe, que ela chorou por dias, que se culpava por não ter me escutado, por não ter me protegido. Contou que procuraram por mim em todos os lugares possíveis, na casa de parentes distantes, em cidades vizinhas, até em abrigos para menores, que por anos mantiveram a esperança de que eu voltaria, ou que, pelo menos, receberiam notícias minhas. Disse que minha mãe havia falecido 5 anos atrás, levando para o túmulo a culpa e o arrependimento por ter falhado comigo, que antes de morrer fez ele jurar que continuaria me procurando. Não sei bem o que senti enquanto ouvia tudo aquilo. Era uma mistura confusa de emoções. Raiva pelo passado, uma tristeza indefinida pela morte da minha mãe, que apesar de tudo, ainda era minha mãe, e um tipo estranho de vazio por saber que aquelas revelações chegavam tarde demais. Enquanto ele falava, observei seu rosto envelhecido, as mãos calejadas pelo trabalho de uma vida inteira, a postura ligeiramente curvada, como se carregasse um peso invisível. Ele tinha envelhecido muito mais do que eu lembrava ser possível. Ele me olhava agora como quem queria perdão, como quem implorava por uma chance. Disse que sentia muito, que errou, que foi um pai idiota, cego pela amizade com um homem que não merecia confiança. Que não passava um dia sem que pensasse em mim, sem que se perguntasse se eu estava bem, se estava viva, se algum dia poderia me ver novamente. À medida que falava, sua voz oscilava entre firmeza e fragilidade, e pude ver lágrimas se formando nos cantos dos seus olhos. Ele parecia sincero em seu arrependimento, genuinamente destroçado pela consciência do que havia feito, ou melhor, do que havia deixado de fazer quando eu mais precisei. Fiquei ouvindo em silêncio, sem interromper, sem demonstrar o que se agitava dentro de mim. Quando finalmente ele terminou de falar, respirou fundo, como se tivesse acabado de correr uma maratona. Ficou me olhando, expectante,
aguardando alguma palavra, algum gesto de perdão, alguma abertura para uma reconciliação que talvez na sua cabeça ainda fosse possível. E eu simplesmente não consegui dar isso a ele. Não por ódio ou vingança, esses sentimentos eu havia abandonado há muito tempo, pois percebi que só faziam mal a mim mesma. Mas porque entendi, naquele momento, que algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente, que algumas traições não podem ser desfeitas com pedidos de desculpas, não importa quão sinceros sejam. Entendi que o perdão, esse perdão que ele buscava, não era algo que eu pudesse simplesmente tirar de dentro de mim e entregar a ele como um presente. Então, fiz a única coisa que me parecia honesta. Virei as costas e voltei para minha casa, fechando a porta suavemente atrás de mim, sem raiva, sem drama, apenas com a certeza silenciosa de que aquele capítulo da minha vida havia terminado há muito tempo, e não havia razão para reabri-lo agora. Capítulo 7. O perdão que nunca veio. Após fechar a porta naquele entardecer, fiquei parada por um longo tempo, apenas ouvindo. Primeiro, os passos hesitantes do meu pai sobre o cascalho, depois, o barulho da porta do carro se fechando, o motor dando partida e, finalmente, o som diminuindo até desaparecer na distância. A quietude voltou a reinar, mas algo havia mudado. Era como se as palavras dele tivessem ficado suspensas no ar, como poeira que se recusa a assentar. Continuei minha rotina. Fiz a sopa de cenoura, alimentei as galinhas, varri o chão de terra batida da cozinha, mas meus movimentos eram mecânicos, minha mente estava longe. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei sentada na velha cadeira de balanço na varanda, observando a escuridão pontilhada por vagalumes, enquanto as lembranças que mantive trancadas por tantos anos transbordavam como água de uma represa rompida. Lembrei da minha mãe, Dona Maria, como todos a chamavam, sempre com as mãos ocupadas amassando pão, lavando roupa no tanque, debulhando feijão. Tinha um rosto bonito, mas raramente sorria. Agora, décadas depois, consigo entender melhor. Ela também vivia com medo, também estava presa naquela vida, embora de um jeito diferente do meu. Pensava em como deve ter sido para ela descobrir, anos depois, que sua filha dizia a verdade, que sua desconfiança e seu silêncio tinham sido cúmplices de um crime imperdoável. Será que chorou todas as noites, como meu pai disse? Será que rezou pedindo perdão, pedindo que eu estivesse bem onde quer que estivesse? Eu nunca saberia. Ela tinha partido levando suas perguntas sem resposta, seus arrependimentos tardios, sua chance de me dizer pessoalmente o que sentia. E agora meu pai tentava fazer o que ela não pôde. Mas não era tão simples, não depois de tanto tempo, não depois de tanto sofrimento. Na manhã seguinte, voltei à rotina com uma determinação renovada. Colhi ovos frescos, molhei as plantas, preparei café forte. A vida continuava, como sempre continuou apesar de tudo. A dor e as memórias estavam presentes, mas não permitiria que me paralisassem novamente. Já havia perdido tempo demais em função do passado. Nunca mais quis saber deles. Nem do meu pai, nem da lembrança da minha mãe. Porque quando mais precisei, eles viraram as costas. Quando uma criança grita por socorro e é silenciada pelos próprios guardiões, não existe conserto fácil. Não existe desculpa que apague as consequências. A dor cresceu junto comigo, enraizou-se nos meus ossos, tornou-se parte do meu sangue. Aprendi a viver com ela, do mesmo modo que se aprende a viver com uma perna amputada, adaptando-se, compensando a falta, seguindo em frente. Meu pai não voltou nos dias que se seguiram. Talvez tenha entendido minha mensagem silenciosa, talvez tenha perdido a coragem de tentar novamente. De qualquer forma, senti um alívio misturado com uma pontada de algo que demorei para reconhecer. Tristeza. Não por ele exatamente, mas por tudo que poderia ter sido e nunca foi. Por aquela família que, em algum universo alternativo, teria me protegido, me amado incondicionalmente, me dado raízes fortes para crescer em vez de razões para fugir. Mas a vida não oferece segundas chances para algumas coisas.
O tempo não volta atrás, não importa quanto arrependimento se carregue. Há feridas que podem cicatrizar, mas nunca desaparecem completamente. Elas apenas se acomodam dentro da gente, tornando-se menos dolorosas com o passar dos anos, mas sempre presentes, sempre parte da nossa história. Os vizinhos comentavam sobre o homem no carro. Naquele interior onde nada passa despercebido, a visita de um estranho, especialmente de carro, era um evento que gerava curiosidade e especulação. Dona Romilda, que morava na propriedade vizinha e às vezes me trazia pão caseiro em troca de verduras frescas, perguntou diretamente quem era o senhor que tinha vindo me ver. Apenas respondi que era alguém do passado, alguém que não tinha mais lugar na minha vida. Ela não insistiu. Tinha aprendido, como todos por ali, a respeitar meus silêncios, meus limites invisíveis, mas firmemente estabelecidos. Segui minha vida. Continuei indo à missa aos domingos, vendendo minhas verduras e ovos na feira, cuidando do meu pequeno pedaço de terra. Aprendi a bordar para ocupar as noites, criei um gato que apareceu miando de fome à minha porta, li todos os livros que consegui encontrar ou pedir emprestado. Eu segui minha vida. Fiquei sozinha, sim, mas em paz. Fui dona do meu destino, mesmo com os pedaços faltando. Nunca quis filhos. A ideia de criar uma criança, de ser responsável por uma vida tão vulnerável, me aterrorizava. E se eu falhasse como meus pais falharam comigo? E se não soubesse proteger, não soubesse amar do jeito certo? Além disso, a ideia de intimidade com um homem sempre me causou desconforto. Sempre trouxe de volta sensações e memórias que preferia manter enterradas. Então optei pelo caminho que me parecia mais seguro: viver sozinha, sem depender emocionalmente de ninguém. Muitos chamariam isso de medo, de fuga. Talvez seja verdade, mas foi a escolha que me permitiu sobreviver, que me permitiu construir uma vida que, se não era extraordinária ou cheia de grandes alegrias, ao menos era minha, inteiramente minha. Cultivei alegrias pequenas, aquelas que passam despercebidas para quem está muito ocupado buscando grandes emoções. O prazer de colher um tomate maduro direto do pé, a satisfação de ver o sol nascendo em uma manhã clara depois de dias de chuva, o conforto de sentar na varanda nas tardes de domingo com uma xícara de chá e nada mais a fazer além de existir. Com o tempo, a visita inesperada do meu pai foi se transformando em uma lembrança menos vívida, menos perturbadora. Era como se, ao fechar aquela porta, eu tivesse fechado também um ciclo. Não tinha mais raiva dele. Esse sentimento consome muita energia, e eu já não podia me dar ao luxo de desperdiçá-la. O que sentia era uma espécie de indiferença compassiva, se é que isso existe. Compreendia sua dor, seu arrependimento, sua necessidade de perdão, mas também compreendia que algumas dívidas são grandes demais para serem pagas, algumas quebras são definitivas demais para serem reparadas. E estava em paz com isso. Nunca mais o vi. Soube, através de uma notícia casual trazida por alguém que vinha da cidade, que ele havia morrido cerca de 2 anos depois daquela visita. Um derrame, disseram. Foi rápido. Não fui ao enterro. Não senti que precisava desse ritual, essa despedida formal de alguém que, na prática, já havia me despedido há muitos anos. Acendi uma vela para ele na igreja, rezei pela sua alma e segui em frente, como sempre fiz. Preferi o silêncio, os cantos da igreja, as tarefas diárias. Meu mundo ficou pequeno, mas seguro. E à medida que envelheci, o pequeno se tornou suficiente. Os anos passaram mais depressa do que eu poderia imaginar. Primeiro foram os 50, depois os 60, e quando me dei conta, já tinha passado dos 70. O corpo foi mudando, perdendo forças, ganhando dores. Os cabelos ficaram completamente brancos, as mãos nodosas e trêmulas já não conseguiam mais fazer todo o trabalho na horta. Tive que reduzir o tamanho do plantio, vender a maioria das galinhas, aceitar a ajuda de vizinhos para tarefas que antes realizava sozinha. A idade nos ensina humildade, mesmo quando passamos a vida inteira tentando provar que não precisamos de ninguém. Mortes aconteceram ao meu redor.
Conhecidos, vizinhos, pessoas que faziam parte da paisagem humana daquele lugar. Cada vez que ia à missa, notava um rosto a menos, um lugar vazio. Em algum momento, comecei a pensar na minha própria partida. Não com medo ou tristeza, mas com a serenidade de quem sabe que cada história tem um final e que o importante é como vivemos, não quanto vivemos. Olhando para trás, para a menina assustada que fui, para a jovem determinada que me tornei, para a mulher madura que construiu uma vida do zero, sinto um tipo estranho de orgulho. Não realizei grandes feitos, não deixarei nome em livros de história, não terei descendentes para manter minha memória viva, mas sobrevivi. Mais que isso, vivi nos meus próprios termos, com dignidade, com integridade. Nunca mais fui vítima. Nunca mais permiti que alguém definisse quem eu era ou o que merecia. E talvez seja isso, afinal de contas, a maior vitória que alguém pode alcançar nesta vida. A conquista de si mesmo, a libertação dos fantasmas do passado, a capacidade de olhar nos próprios olhos refletidos no espelho e não desviar o olhar. Nunca mais quis vingança, nunca desejei mal a nenhum deles, nem aos meus pais, nem àquele monstro que destruiu minha infância. Percebi que o ódio só destruiria a mim mesma, que carregar aquele peso só me impediria de seguir em frente. O perdão que meu pai tanto buscava, talvez nunca tenha vindo da forma como ele esperava, mas encontrei uma forma de paz dentro de mim. Uma paz construída não sobre o esquecimento, jamais esqueci o que me fizeram, mas sobre a compreensão de que o passado não pode ser mudado, apenas aceito e transcendido. E assim vivi meus dias, em meu pequeno sítio, com minhas pequenas alegrias, até que o tempo, esse Senhor implacável a quem todos devemos respeito, decidisse que era hora de virar a página final da minha história. Capítulo 8. E o tempo passou. 82 anos é muito tempo para se viver. Tenho uma vizinha, Dona Cida, que vem 3 vezes por semana me ajudar com as tarefas mais pesadas. No início, relutei em aceitar ajuda. Sempre fui mulher de fazer tudo sozinha. Mas a idade nos ensina lições duras sobre nossos limites, sobre a necessidade de, às vezes, estender a mão e aceitar o apoio oferecido. Cida não é apenas uma ajudante. Com o tempo, tornou-se a coisa mais próxima de uma amiga que tive em muitos anos. Nunca contei a ela minha história completa. Há feridas que preferimos não reabrir, mesmo depois de tanto tempo, mas ela parece entender que carrego um passado complexo. Nunca me pressiona com perguntas, nunca exige explicações sobre por que vivo sozinha, por que nunca me casei, por que às vezes acordo no meio da noite gritando com pesadelos que, mesmo depois de 70 anos, ainda me visitam ocasionalmente. Ainda vou à igreja aos domingos, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo banco. Padre João, jovem demais para entender a profundidade das cicatrizes que carrego, insiste em me chamar de exemplo de fé. Sorrio educadamente quando ele diz isso, sem corrigir sua percepção idealizada. Ele não compreenderia que minha relação com Deus é complexa, ambivalente, construída não sobre certezas absolutas, mas sobre dúvidas e questionamentos que, paradoxalmente, fortaleceram minha espiritualidade. Como pode um Deus de amor permitir que crianças sofram? Como pode um Pai celestial assistir impassível enquanto pais terrenos falham tão miseravelmente em sua missão de proteger? Nunca encontrei respostas satisfatórias para essas perguntas, mas aprendi a viver com elas, a incorporá-las na minha fé imperfeita, mas resiliente. E talvez seja isso que o jovem padre vê como exemplo. Não a devoção cega, mas a persistência da fé, apesar de tudo, a capacidade de continuar acreditando mesmo quando todos os motivos para desistir se apresentaram. E quando lembro da menina que eu fui, sinto orgulho. Olho para essa história, a minha história, não com pena da criança machucada, não com raiva dos adultos que falharam, não com lamentos pelos e se que nunca aconteceram, mas com respeito pela sobrevivente. Porque mesmo sem ninguém, ela sobreviveu. Eu sobrevivi. Construí uma vida do zero, sem apoio, sem privilégios, sem mapa para me guiar.
Foi uma vida pequena, simples, longe dos grandes acontecimentos e conquistas que o mundo costuma celebrar. Não há nada de extraordinário nas minhas escolhas, nos meus dias que se repetem em ritmo constante, no meu jardim de flores comuns, na minha casa de madeira que se aquece ao sol de cada manhã. Exceto, talvez, o fato de que tudo isso, cada flor, cada tábua, cada nascer do sol contemplado da varanda, foi conquistado pela menina que naquela quarta-feira de madrugada fugiu sem saber para onde. Que teve coragem quando muitos teriam desmoronado, que escolheu a incerteza da estrada em vez da certeza do abuso contínuo, que confiou em si mesma quando ninguém mais confiava. Isso, para mim, é extraordinário. E enquanto observo o céu da tarde lentamente se transformar na primeira escuridão da noite, pontilhada por estrelas que são as mesmas que iluminaram minha fuga tantas décadas atrás, sinto uma estranha paz. Uma sensação de ciclo completo, de jornada que, apesar de tudo, valeu a pena. Não porque o sofrimento tenha algum valor intrínseco, nunca acreditei nessa ideia perversa, mas porque a superação tem. O amanhecer depois da noite mais escura, a flor que nasce no asfalto rachado, a menina quebrada que se reconstrói, imperfeita mas íntegra, ferida mas livre. Livre para ser quem é, para viver como escolheu, para envelhecer em paz no seu pequeno pedaço de terra, sob o mesmo céu que testemunhou sua dor e agora testemunha sua vitória silenciosa. E é assim que eu sigo, com minha casa simples, meus dias calmos e a fé que me sustenta. Já se passaram tantos anos, mas até hoje eu me pergunto, será que eu devia ter perdoado o seu João e a Dona Maria? Eles erraram feio, me deixaram sozinha no pior momento da minha vida, mas também foram vítimas da ignorância, de uma época em que a palavra de uma criança não valia nada. Eu nunca tive essa resposta. Mas agora eu quero saber de você. Se fosse no meu lugar, você perdoaria? Comenta aqui embaixo. Me diz o que seu coração mandaria fazer. Porque às vezes uma dor dividida pesa menos. E talvez, ouvindo vocês, eu finalmente entenda o que fazer com esse perdão que nunca saiu da garganta.